Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre servidão. Alguém já ouviu falar sobre servidão? Não sei de que lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo, mas eu estou aqui na cidade de Florianópolis e aqui nós temos muitas servidão. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é servidão. Forma teórica, servidão, tá? Ela é uma área privada de interesse e utilização pública. Vou contar para vocês como assim. Antigamente, há uns anos atrás, há uns 40, 50, 60 anos atrás, quando Florianópolis, vou falar aqui especificamente do Campeche, tá? Campeche estava nascendo. Existiam grandes áreas de terra. Grandes áreas de terra. Vamos ver com outra caneta para ficar melhor. Grandes áreas de terra. Nossa, se eu falo, ele vai caindo. Vamos lá. Grandes áreas de terra. Fechou? Adriana Campeche era considerado uma área rural. Então, até hoje, quando você vem aqui passear no Campeche, você vê em vários terrenos uns boi pastando. É a nossa origem aqui do nosso bairro, tá? Então, você não sabe se está na praia, se está no campo, né? Mas é isso, vem da nossa origem. Então, era uma área de plantação, uma área de criação de gado e as pessoas tinham grandes áreas de terra. Vamos lá, Adriana tinha 40 mil metros quadrados, tá? Porque quando você pega as escrituras de posse, elas sempre tem, quando a gente vai fazendo assim, o histórico, voltando quem comprou de quem até chegar na escritura, sempre a escritura é de uma área muito grande, 20, 30, 40, 50 metros quadrados de área, tá? Então a Adriana era daquela época e ela tinha 40 mil metros quadrados de área. E ela criava gado. A Adriana queria, sei lá, precisava de dinheiro. Resolveu vender. A Adriana foi lá e revendeu pro José. Vamos lá. Vendi... Nossa, exagerei nos 40, né? Tá, vamos lá. Vendi 10 mil metros pro José, 10 mil metros pro fulaninho e mais uma parte pro outro fulaninho. Ficou assim. A Adriana tinha tudo isso e ela vendeu. Tá? Porque ela queria fazer dinheiro. Aí, a Adriana vendeu, passou um tempo, quis vender mais. Só que a Adriana queria vender aqui do outro lado, tá? Só que pense bem, se eu vendi aqui eu continuei com o meu gado, tá? Só que aí a gente vende o metro quadrado. Então, se eu vendesse até aqui, eu ia ficar com espaço e eu ia perder dinheiro. Então, eu deixava um espaço bem estreitinho para poder ter acesso a esse outro lado e eu ter mais dinheiro, tá? Vender mais metro quadrado. Só que o que aconteceu? Quando a Adriana tinha lá esses 40 mil metros quadrados de terra e ela resolveu dividir, ela não fez um projeto de loteamento na prefeitura. Ela simplesmente foi lá, passou a cerca e falou, não, vou vender esse pedaço aqui, deu. José, tudo aqui é meu, tu sabe que é meu? Porque era assim, tá? Tu sabe que isso aqui tudo é meu, tu quer comprar um pedaço, eu te vendo um pedaço, a gente vai ali e faz um contrato. Fazia um contrato de uma folha, eu, Adriana, tô vendendo X metros quadrados pro José e é dele e acabou o assunto, tá? Não era um loteamento formal, que ia lá, o topógrafo media tudo e dava entrada na prefeitura, bababá. Não era assim, simplesmente ia se dividindo, às vezes se dividia entre a família, era de um avô, aí eu vou dar em vida para uns filhos, aí dava pro filho, aí dava pro outro filho, aí dava um pedacinho pro neto, e aí ia nascendo aquelas ruas com esse espaço minúsculo, e esse espaço minúsculo se chama servidão. Servidão, porque é um espaço para servir ao uso comum, para que as pessoas pudessem, né, transitar. E as servidões, normalmente, elas têm nome de pessoas, que são, geralmente, os poceiros, que eram dono daquela área maior, né, e que foram acabando fazendo essa distribuição. Então, geralmente, o nome das ruas vamos aqui no Campeche, Servidão Fidelis Govone, Servidão Tereza Lopes, Servidão Dona Vitorina Lopes, Servidão Paulo Peluso. Então, servidão Nossa Senhora de Fátima.
Geralmente são nome de poceiros, tá? Das pessoas que tinham a área maior. E aí, com essa distribuição, né, aconteceu a servidão. Por que não faziam na prefeitura? Porque era normal da época fazer dessa forma, porque o custo para fazer um loteamento seria muito caro, porque o tempo para que fizesse um loteamento seria muito demorado, e às vezes a pessoa nem tinha assim, a princípio na cabeça que ela iria vender toda a área dela ou, né, distribuir entre a família. Ela queria era vender aquele pedaço e deu, aí daqui um pouco vendeu outro pedaço, aí um pedaço foi para um filho, outro foi para um neto, outro foi não sei para um primo, outro foi para um tio, e quando vê, foi formando aquelas ruas infinitas e acabou se virando o que é hoje, né? Com essas servidões que muitas das vezes passam somente um carro, outras passam dois e são bem apertadas, né? Uma das características das servidões é que geralmente não tem calçada em frente às casas. A pessoa, além da rua ser estreita para passar um carro e meio, a pessoa também não tem um acesso de calçada, ela tem que caminhar no canto da rua. Mas é assim, né? Foi criado assim. Hoje existe projetos na prefeitura onde pede recuos de calçada, mesmo onde tem essas servidões. Por exemplo, tem muito terreno ainda em servidão. As pessoas vão construir, eles pedem que deixe de 90, no mínimo, 1 metro e meio de calçada, mas é muito comum vocês verem um muro assim em cima da divisa da rua com a calçada. Isso é pela forma que foi construída as servidões e a finalidade que elas foram vindo, e acabou ficando dessa forma. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho sobre esse conhecimento aí para vocês, e venham visitar Florianópolis, conhecer as nossas servidões.